Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos ficar muito bem informado com as principais notícias dessa quinta-feira. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, aprovou o plano de trabalho em que o Congresso se comprometeu a identificar os responsáveis pelas emendas e os beneficiários dos repasses. A decisão também libera o pagamento das emendas deste ano e dos anos anteriores, que estavam suspensas por decisões da Corte. Pelo plano de trabalho da Câmara e do Senado, reconhecido pela Corte Suprema, a partir do exercício financeiro deste ano, não será mais possível empenhar emendas sem a identificação de parlamentar, que fez a indicação e da entidade que vai receber os recursos. O compromisso do Congresso foi enviado ao ministro Flávio Dino, que é relator dos processos que tratam das medidas de transparência determinadas pela Corte para o pagamento das emendas. Pela decisão de Dino, não entram na liberação as emendas específicas para organizações não governamentais e entidades do terceiro setor, que foram alvo de auditoria da Controladoria Geral da União. Os recursos para a saúde, que não estão regularizados em contas bancárias específicas e emendas de bancada, as emendas de bancada e de comissão, que não foram validadas em atas das respectivas comissões e que estejam sem identificação do parlamentar. A liminar do ministro está valendo, mas vai precisar ser confirmada pelo plenário da Corte. A data do julgamento ainda será definida. Em agosto do ano passado, Dino determinou a suspensão das emendas e decidiu que os repasses devem seguir critérios de rastreabilidade. O ministro também determinou que a Controladoria Geral da União auditasse os repasses dos parlamentares. No mês passado, Flávio Dino suspendeu emendas parlamentares para ONGs devido à falta de transparência. E o Itamaraty se manifestou após o Departamento de Estado americano criticar a atuação do judiciário brasileiro. Eles alegaram que as ações tomadas são incompatíveis com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Vamos ver. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta quarta-feira os Estados Unidos de tentarem politizar as decisões dos tribunais brasileiros. Mais cedo, o Departamento de Estado americano afirmou que bloquear o acesso à informação e impor multas às empresas americanas por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. O Itamaraty respondeu em nota que recebeu com surpresa a manifestação a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. Segundo o texto, o posicionamento americano distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. O documento destaca que a liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil, em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. A nota conclui lembrando ainda que o Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa, divulgada em mídias sociais, e que os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular são objeto de uma ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio da plataforma de vídeos Rumble por descumprir ordens judiciais. Em agosto, o magistrado já havia adotado uma medida similar em relação ao X. Após várias semanas de bloqueio, a empresa do bilionário Elon Musk acatou as ordens do ministro da STF. Moraes é um dos protagonistas de um intenso debate no Brasil sobre a responsabilidade das redes sociais na propagação de notícias falsas e discursos de ódio. E a Justiça de São Paulo considerou inconstitucional o decreto que proíbe transporte por moto de aplicativo na capital paulista. A decisão ainda não tem caráter definitivo e cabe recurso. Em decisão liminar, a 8ª Vara da Fazenda Pública considerou que uma lei federal autoriza o serviço na cidade. Com isso, cabe ao município apenas regulamentá-lo, não proibi-lo. Além disso, a Justiça declarou inconstitucional o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que proíbe o transporte de passageiros por meio de motos na capital paulista. A decisão não tem caráter definitivo e cabe recurso.
A lei federal atribuiu aos municípios o dever de planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. A medida abre caminho para que empresas como a 99 e Uber possam retomar o serviço de moto por aplicativo na cidade, que estava suspenso desde 27 de janeiro, em razão de uma decisão provisória da 7ª Câmara do Direito Público, do TJSP, em outro processo sobre o tema. Em nota, a 99 comemorou a decisão, dizendo que a decisão reafirma a legalidade do serviço de motoapp e seu impacto ao ajudar na mobilidade das pessoas e gerar renda e trabalho na cidade. A Procuradoria-Geral do município afirmou que recorrerá da decisão tão logo seja notificada formalmente. Ainda existe outra decisão judicial em vigor que suspendeu as atividades de moto por aplicativo em São Paulo. Bom, e por enquanto é só. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Daqui a pouquinho, às 15 horas, eu volto com mais notícias. Até daqui a pouco.